Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, pro terceiro episódio do preview da temporada da NBA. No primeiro episódio, eu e o Vitor Buratini, do Camisa 23, demos nossos palpites para os prêmios individuais como MVP, Calouro do Ano, Defensor do Ano, Treinador do Ano, aqueles prêmios que vocês já estão acostumados, os principais. Na segunda parte eu recebi a Drica Evarini, do NBA das Minas, e a gente fez o preview da Conferência Leste, né? Quem vai vencer? Celtics, Milwaukee Bucks, Miami Heat, de repente vai continuar forte. E hoje, aqui já na semana do início da temporada da NBA, eu estou com meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers, e faremos o preview da Conferência Oeste e daremos nossos palpites para a final da NBA e campeão. Eu não revelei no último, eu acho que eu falei quem ia vencer a conferência, mas não dei meu palpite para quem iria para a final, então hoje eu vou dar meu palpite para a final da NBA e para o campeão, junto com meu amigo Guilherme, lá do podcast Splash Brothers, como eu falei. Gui, como é que você tá? Tudo ótimo, Gabriel. Sempre um prazerzaço gravar contigo. Sempre um prazer falar com o público aqui do Cara dos Esportes, que é um público diferenciado. Então vamos para essa. NBA tá para começar, né? Próxima terça já temos jogos, então mais animado que nunca, porque Victor Wembanyama está na NBA, Chet Holmgren, muita gente bacana chegando agora. A gente falou já do seu Ausar Thompson, gostei dele aqui. Sim. Nesses jogos iniciais, viu? Me surpreendeu, acho que ele vai ter um impacto imediato. Então vamos lá, porque esses últimos anos a NBA sempre faz gente nova, muita qualidade ali como novato. Então isso faz a gente sempre ficar de olho em equipes boas, muito boas, como a gente vai debater aqui, em equipes ruins. Então essa é a emoção aqui para esse ano que entra. Verdade. Esse ano, acho que a gente comentou, eu e a Driga comentamos no último episódio, né? É uma temporada mais aberta do que de costume, né? Ela parece que tem mais candidatos ao título que normalmente tem. Então, até os times ruins, como o Gui falou, né? Time como o Portland Trail Blazers, que deve ser um dos piores times da NBA. Tem o Scoot Henderson, que você vai querer assistir. O San Antonio Spurs vai ter o Victor Wembanyama, vai ser um dos times que todo mundo vai querer assistir. Mesmo os piores times da NBA hoje em dia, tem um motivo pra você querer assisti-los. Então é uma temporada que promete bastante. Você que tá começando a escutar o podcast Cara dos Esportes, não deixa de se inscrever, seguir no Spotify, no Apple Podcast, seja qual for o aplicativo que você escuta. Deixa 5 estrelas, indica pros amigos, aquela coisa toda. Vamos lá. Vamos começar do topo pra baixo, Gui. Vamos começar pelo topo da conferência e a gente vai descendo, como a gente fez da Conferência Leste. Esse eu acho que a gente vai discordar de bastante coisa. Do último episódio, eu e a Drica tivemos algumas diferenças, mas mais ou menos ali no mesmo patamar, porque eu acho que a Conferência Leste é um pouco mais direta, a Conferência Oeste é um pouco mais aberta, na minha opinião. A Conferência Oeste começa temporada da NBA começa nessa terça-feira, amanhã, pra você que tá escutando na segunda-feira, que é o dia que eu vou postar esse episódio. Gui, quem que você colocou tendo a melhor campanha na temporada regular no Oeste? Eu concordo muito contigo quando você fala, porque é uma conferência que tá muito nivelada, né? É possível que a gente veja surpresas, há muitas discordâncias. Eu e o Léo fizemos um podcast também falando ali do nosso preview, a gente teve alguns debates offline a respeito de alguns times, e você não vê nenhum Bucks ou Celtics ali como grande favorito, então isso acaba nivelando um pouco a discussão. Eu fui de Denver Nuggets, acho que a gente viu esses últimos anos Nuggets como um time muito consistente. A gente até debateu ali no podcast que vai no ar segunda, Gabriel, falando do Nuggets, que eles têm a ausência do Bruce Brown, acho que ele teve um impacto muito importante defensivamente, Jeff Green teve um impacto ali, mas quando a gente olha a temporada regular do último ano, o time também teve as ausências de Jamal e Michael Porter, que não começaram 100% a temporada e mesmo assim brigaram ali no topo. Então acho que eles vão manter esse padrão de qualidade, vão manter ali o nível, até porque as equipes que vêm na sequência mudaram demais, né? Então acho que a gente vai ver nesse começo o Denver já disparando ali no começo e terminará a temporada ali como a principal força, a força a ser batida mais um ano na Conferência Oeste aqui. Justo, é um palpite justo, não é o meu número 1. Eu coloco o Denver Nuggets na segunda colocação e concordo com o que você falou sobre o retorno de Jamal Murray, né? Porque ele começou a temporada mal, né? Ele começou jogando, mas ainda longe, demorou muito pra conseguir
tirar a ferrugem, e foi o que foi nos playoffs, é o segundo melhor jogador do time. O Bruce Brown é um cara que era muito importante defensivamente para a equipe, né? A versatilidade dele, que a gente pensa em jogadores ali que vem do banco, né? A gente sempre pensa naqueles caras que são tipo o sexto homem que pontua e tal. E o Bruce Brown é um cara de defesa muito importante, né, pra equipe. Defende a qualquer um, basicamente, do 1 ao 4. Meu medo aqui é um pouco a ressaca pós-título. E é um time que tá jogando para os playoffs. Não sei se eles vão se esforçar tanto na temporada regular. Por isso eu coloco eles na segunda colocação. E coloco na primeira colocação, talvez seja um palpite ousado. Eu tô olhando aqui nas odds no site de apostas. É o quarto colocado em favoritismo para a Conferência Oeste, com 7,5. Meu palpite para terminar no topo da Conferência Oeste é o Los Angeles Lakers. O Lakers aqui para mim tá na quarta posição, como você falou. Foi o que eu falei no começo, né? Várias diferenças, né? Porque são times que estão separados por pouco. Até em termos de over-under, odds e tal, tá tudo muito próximo. Mas eu acho que o Lakers, ele se reforça, mas mantém a mesma base. Caras como o Vanderbilt, que chegaram ao longo da temporada, Rui Hachimura, o próprio D'Angelo Russell. Então vai ter mais um período de entrosamento. E a grande questão, saúde do LeBron e do Anthony Davis, eu imaginaria que a gente vai ver o Lakers sendo mais proativo quanto à saúde do LeBron, mas eu acredito que a gente vai ver um Austin Reeves dando um salto. E quando o LeBron não estiver em quadra, eu acho que o Austin Reeves tem total condição de comandar esse ataque como playmaker principal. Vai ter o D'Angelo Russell também a temporada inteira, vai ter Gabe Vincent, vai ter Rui Hachimura vindo do banco ali também, que é um ala que consegue criar o próprio arremesso. E eu acredito que o Lakers vai vir com força, com um elenco profundo, mesmo não tendo o LeBron e provavelmente o Davis também, todo jogo. Eu acho que é um elenco profundo o suficiente para ter essa melhor campanha na temporada regular. Porque eu acho que o Nuggets é uma conferência difícil, então acho que não vai ser um time de 58 vitórias no topo da Conferência Oeste. Acho que vai ser como a gente viu ano passado, 53, 54 vitórias. E eu acho que o Lakers vai ser esse time. Eu gosto muito do Lakers, acho que é uma equipe que, pelo que a gente viu nos playoffs da temporada passada, já dá muito tom, né? Foi uma equipe que classificou lá embaixo e foi eliminando favoritos, vamos dizer assim, entre aspas, ao longo da campanha. É muito provável que eles consigam manter essa solidez. O que me preocupa ali para a temporada de 82 jogos é muito esse aspecto que você passou por cima. Não acredito ali que o debate se o Anthony Davis vai jogar 82 jogos ou não, acho que isso não é importante, mas as ausências, que faz parte, o LeBron com a idade que tem, deve ser poupado ao longo do tempo, vai influenciar demais. E outro aspecto nesse sentido, que me faz ter um pouquinho de relutância, é em relação à própria consistência. Você citou o D'Angelo Russell, a gente viu momentos magistrais dele e outros momentos que a gente se perguntava se ele deveria estar em quadro ou não. E acho que esse é o tom, né? Hachimura no Lakers foi super bem, mas quando a gente olha a carreira dele como um todo, foi uma carreira de altos e baixos também. Então acho que olhando ali um período mais espaçado de temporada regular, essas situações tendem a acontecer um pouquinho mais, mas concordo que é um dos grandes times aqui da Conferência Oeste. Não à toa aqui na minha está na quarta posição. Posso te contar um segredo dessa minha escolha dos Lakers? Claro. Eles têm uma troca dentro desse time ainda, e essa troca passa pelo D'Angelo Russell. O D'Angelo Russell pra temporada regular não me incomoda. Pra temporada regular, eu não gosto dele nos playoffs. Acho que nos playoffs ele é exposto defensivamente e ofensivamente também ele deixa bastante a desejar em alguns momentos. O contrato que os Lakers deram pra ele, é claro que é um contrato pra ele ser trocado. É aquele contrato que, na hora que ele foi oferecido, ele falou assim, a gente vai te pagar isso aqui, mas saiba que tem uma grande chance de você ser trocado. Você aceita? Aceito. Vai ganhar uns milhões a mais e provavelmente nem compra uma casa em Los Angeles, né? Se bem que ele, se duvidar, ele já tem, né? Porque ele jogou nos Lakers. Mas uma troca como, por exemplo, Kyrie Irving. D'Angelo Russell contrato, a última escolha dos Lakers que eles têm.
é algo que pode acontecer. E vai ter sempre esse pacote. Se o time precisar de mais um jogador, tiver uma oportunidade de mercado. E ao contrário de outros times aqui, eu acho que os Lakers têm espaço para se reforçar significativamente no topo. E por isso que eu coloco, mais um motivo para eu colocar o Lakers no topo, além de eu achar que esse time é muito profundo e esse time tem bastante qualidade. Gui, quem que é o seu segundo colocado? Outro aspecto só para fechar o Lakers aqui, Gabriel, desculpa, é que quando a gente olha Denver, Warriors, Suns, acredito que seja para muitos as 4 principais favoritas, tem muitas questões ali, esses outros 3 times, tem algumas questões a se resolver, né? Ausências, mudanças, e o que você comentou, eles mantiveram a base do basquete de mais alto nível que eles tiveram na temporada passada. Isso é um fator, porque o meu segundo colocado aqui, eu coloquei o Phoenix Suns sem muita confiança, porque eles mudaram radicalmente. A gente estava até debatendo no podcast, no Splash Brothers, quando a gente olha o time pré-saída do Durant e time que vai disputar nesse momento a próxima temporada, pré-chegada do Durant, aliás, é outro time. Todas as peças basicamente foram mudadas em 6, 8 meses. Isso é uma mudança muito profunda. E aí você sai de um time que tinha Chris Paul, que guia todo o ataque, e traz um Bradley Beal que não é necessariamente esse tipo de jogador, e tem questões como, por exemplo, mid-range. Eles foram eliminados sofrendo muito nesse quesito de jogo, muitos chutes ali no mid-range, sofrendo poucas faltas e tudo mais, mas é muito talento junto. Eu acho que todos esses caras, principalmente o Durant, tá muito mordido para voltar a ser competitivo. Então eu imagino que eles vão começar um pouco mais conturbado no início da temporada e vão dar uma arrancada. A gente vai ver aquelas situações lá de 10 partidas sem perder ali, porque esse time tem muitos talentos, tem muita capacidade de pontuar e fazer muita coisa. Então o Suns é meu segundo colocado. Você já adiantou que o seu é o Nuggets, né? O meu é o Denver Nuggets, a gente já falou. O Phoenix Suns é o meu terceiro colocado, né? E pra mim, de novo, aqui eu acho que vai ser aquela temporada regular que na reta final o pessoal vai estar jogando ainda por chaveamento no topo da conferência. Se bem que hoje em dia há um argumento que os times já não se importam tanto, né, com mando de quadra. Claro que ainda é importante, né, mas não é mais aquela coisa de vida ou morte. Eu concordo com tudo que você disse sobre o Phoenix Suns. Eu acho que o ataque deles vai ser muito avassalador para eles não estarem no topo, brigando pelo topo, né? A gente viu que esse time foi com Kevin Durant e Devin Booker jogando bem, né? Foi o time que mais deu problema pro Denver Nuggets, né? Eles chegaram a vencer 2 jogos, se eu não me engano, na série contra os Nuggets, e é muito potencial ofensivo. A questão é, quantos jogos o Kevin Durant vai jogar? Porque o Kevin Durant, quando tá em quadra, ele ainda é um dos, 6, 7 melhores jogadores da NBA. Mas quando ele não consegue ficar o tempo todo fora, né? E você olha pro elenco, eu acho que eles fizeram o melhor trabalho, o melhor trabalho possível de forma realista, né? Em termos de peças complementares. Eles têm Grayson Allen, Keita Bates-Diop, Devin Booker aqui, o Watanabe, Eric Gordon. São bons caras ali pra você pontuar o elenco. Mas não tem um cara... Não tem um especialista de defesa. Não tem um cara que... Você olha pra esse time aqui... Você vai ter que contar muito com o Kevin Durant defendendo, né? Por exemplo, um cara como, o Jason Tatum, né? Por mais que o Okogie possa segurar as pontas, o Kevin Durant provavelmente é o melhor defensor desse time ainda, né? Que pra mim é preocupante nesse estágio da carreira, né? O Devin Booker evoluiu como defensor, mas ele é um cara mais baixo. E a troca, assim, eu entendo que o Ayton era um encaixe que ninguém estava satisfeito e tal. Mas se trocar Ayton por Nurkic, eu acho que é uma queda de nível muito grande. O Nurkic, pós-fratura na perna, não é nem longe do cara que ele foi antes. E eu não gosto, eu acho que ele vai ser... Dependendo da série, eu acho que o Nurkic não consegue nem ficar em quadra pelo Suns. E eu acho isso bem preocupante. Tava até debatendo com um amigo ontem, vendo um pouco do jogo lá do Suns e Lakers, que o Davis deu um baile no Nurkic ontem, amistoso, tudo mais, a gente sabe que é preparação e tudo mais, e a gente estava até debatendo um pouco sobre isso, que em algum momento, talvez, o Suns vai se arrepender muito da troca que eles fizeram, muito nesse sentido, porque o Nurkic não é um talento,
as peças que vieram não são peças que vão fazer a diferença. Obviamente tem a questão do vestiário e tudo mais, que isso importa, mas acho que em algum momento eles vão se arrepender demais da troca que fizeram aqui. O Nurkic, ele assim, ele não protege o aro e nem é móvel, né? Então, eu sinceramente, eu acho que foi uma troca ruim, porque, tudo bem, eu defendia. O Suns tinha que trocar o Ayton, transformar o Ayton em 2, 3 peças. Mas transformar o Ayton em Nurkic e Grayson Allen, basicamente, não é o upgrade que você precisava nesse elenco. Mas enfim, seu terceiro colocado. O terceiro colocado foi o Golden State Warriors. Eu tava até brincando com o Léo no nosso podcast que ele colocou o Golden State na segunda posição da conferência. E quando a gente olha, não houve uma mudança também tão drástica assim. Você traz o Chris Paul, ele mesmo já falou que não gostaria de vir do banco. E aí, para mim, quando a gente olha esse time, Kevon Looney, nessas 2 últimas temporadas, foi a segunda principal peça do time. E aí, se você for colocar o Chris Paul com bastante minutos, em teoria você está sacrificando o Kevon. E faz sentido? Não sei se faz sentido. Acho que esse time tem uma questão de buscar essa identidade, encaixar o Chris Paul, apesar que é um veterano, apesar que é muito inteligente, mas acho que essa questão me faz prejudicar um pouco a análise em relação ao Warriors, que eu vejo muita gente acreditando nele como segunda força. Mas acho que, pelo que a gente viu do Kuminga nesses amistosos, e reforçando, são só amistosos, foi muito animador. Acho que ele evoluiu muito mais inteligente, conseguindo dosar o físico, sendo um cara muito mais agressivo ali em ataque ao aro, e acho que esse time tem peças interessantes. Gosto da evolução do Klay depois de temporadas da lesão aqui, e Curry, um jogador fantástico, né? Então acho que eles têm algumas questões, por isso que para mim caiu um pouquinho, mas vejo eles ainda com muito talento. Até na discussão que você trouxe inicialmente, o seu primeiro colocado, para mim, estaria atrás de Denver Nuggets, Suns e Warriors. Eu tenho o Golden State Warriors na 4ª colocação, né? Então, basicamente, eu botei o Lakers na frente do mundo e você botou o Lakers atrás. Eu olho essas questões que você falou, não sei se eu sou uma pessoa mais otimista, eu vejo mais como copo meio cheio. Porque eu não vejo tanto como questões, mas como opções pro time do Golden State Warriors, né? Você, dependendo do oponente, você fechar o jogo com Chris Paul, Curry, Klay, Wiggins e Draymond. E a gente já viu o Wiggins, por exemplo, nas finais da NBA contra o Celtics, com a capacidade de ser um reboteiro de alto nível para a posição de ala, né? Então, se ele conseguir alcançar essa intensidade, eu acho que dá para você viver com esse lineup mais baixo, com o Wiggins. E o Wiggins que não jogou muitos jogos na última temporada, né? Ele perdeu quase metade. Problemas familiares. Exatamente. Ele perdeu quase metade da temporada, né? Então, ter o Wiggins o ano inteiro eu acho que vai ajudar bastante. Eu também não quero me deixar empolgar muito com o desempenho na pré-temporada, mas o Kuminga tem parecido um jogador diferente. A gente espera um passo à frente do Moses Moody também, que foi uma das melhores peças de rotação da equipe nos playoffs, né? Dos caras vindo do banco. O cara que mal jogou na temporada regular. Você vai ter o Gary Payton segundo o ano inteiro. Me preocupa o Draymond começar o ano machucado, porque a gente sabe como o Draymond é meio que aquela peça de sustentação de tudo que eles fazem defensivamente, e é importante ofensivamente também. Mas é um time que tem uma infraestrutura muito boa. O Chris Paul, eu acho que ele vai se encaixar muito bem, por mais que o estilo de jogo dele seja diferente. A gente já tá vendo ele se encaixar muito bem. E eu acho que vai ser um time que vai estar nesse bolo aí dos times que vão brigar por mando de quadra. E o que você falou, né? A gente tá falando de 4 equipes aqui, que Sim. foram as mesmas, as suas e as minhas. Sim. Estão espaçadas por pouca coisa. Sim. É capaz que em um dia diferente, se pegasse a gente num dia mais animado com uma equipe ou outra, essa variação seria grande. Do 4 pro 5º eu vejo o primeiro, pelo menos, mini degrau. Você acha justo dizer que tem um mini degrau? Também. Tem um degrau ali. Até porque agora a gente começa... Se o Grizzlies estivesse completo, não é nem a minha quinta escolha aqui, desde o dia 1 da temporada, acho que eles talvez estariam embolados ali, com chance até de brigar no top 3. Mas sem o Ja Morant,
cria-se um degrau ali considerável dessa primeira prateleira para a segunda. Vamos passar para a quinta colocação agora, Gui. Eu vou de Sacramento Kings. Primeiro acerto, acho que temos aqui. Sacramento Kings na quinta posição. Eu tenho minhas desconfianças quanto a eles como time de pós-temporada. O Sabonis, ele tava com a mão machucada, era uma lesão considerável, então acho que não dá pra absolver ele do que aconteceu contra o Golden State Warriors. Mas você entende um pouco, ele precisa jogar muito melhor, mas é um time bem sólido, com um baita ataque. Eu acho que a gente vai ver o Malik Monk melhor. Ele que cresceu muito ao longo do ano ali como sexto homem. O Keegan Murray é um jogador jovem que pode evoluir. É um time bem entrosado e eu acho que pra temporada regular, quinta colocação é uma boa posição pra eles. Porque eles terminaram qual posição na conferência no ano passado? Eles terminaram em terceiro, né? Terceiro. Foi um ano um pouco atípico, né? Com lesões e tal. Eu acho que quinta colocação é justo pra eles esse ano. Exato, e obviamente é uma equipe que teve muitos jogadores subindo de produção e é difícil a gente projetar se isso é uma certeza, se de fato eles vão manter o padrão ou se vai haver uma variação. E um aspecto também que é importante, que eu estava estudando para a pauta e relembrando um pouco da temporada passada, De'Aaron Fox foi o eleito jogador clutch da última temporada. Eles venceram muitas partidas no clutch time ali, em jogos disputados e tudo mais. Isso é muito... tem um trabalho ali, obviamente, mas um jogo que você ganhou ali, você poderia ter perdido, porque os placares são uma diferença baixa e as coisas podem variar nesse sentido. Olhando talvez uma regularidade, pode ser que isso tenha um impacto, projetando esse próximo ano. E as questões defensivas do último ano, tudo bem que nos playoffs a gente viu uma evolução, ainda são pontos que me preocupam em relação a esse time, olhando a temporada toda. Eles conseguiram fazer trabalho para se adaptar ao Warriors, mas uma questão mais jogo a jogo, talvez seja um ponto de impacto. Você falou do ataque, último ano, o melhor ataque da história, né? Um ataque lendário do Sacramento, e eles trouxeram peças que podem contribuir um pouco nesse sentido. Você falou do Monk, eu e o Léo cravamos pra gente, seria a aposta de sexto homem do ano, muito que a gente está confiante também nesse salto que o jogador pode ter. Não quero dar spoiler, eu quero que as pessoas escutem o meu podcast de prêmios individuais, mas foi meu palpite também o Malik Monk pra sexto homem, né? Ele faz uma dupla... Eles jogaram junto, né? O Fox e o Malik Monk na Universidade de Kentucky. Chega o Chris Duarte também, que é mais uma opção ofensiva, né? Achei que foi uma troca muito boa pra eles. Sim, também gostei. Eu não gosto... Eu gostaria de ter visto eles com uma opção defensiva na posição de pivô melhor do que o JaVale McGee. De reforço, né? Porque faltou, né? É engraçado, né? Porque a gente fala do Mavericks reforçou o garrafão, né? Trouxe o Richaun Holmes. O Kings estava sendo destruído no garrafão pelo Warriors e ainda assim o Richaun Holmes não jogou, né? Naquela série no últimos playoffs. Então, é o meu questionamento quanto aos Kings, mas ainda assim eu acho que vai ser um time muito bom. Sexta colocação, Gui. A minha questão toda vez eu passo pra você pra perguntar a sexta e eu te atropelo, Gui, desculpa. Não, que isso. Que eu não tinha feito esse comentário, mas só pra fechar, até um abraço pro meu amigo Lauro Cantarelli, torcedor dos Kings aqui, tem um perfil lá no Sacramento Kings BR, e a gente tava até relembrando, quando o time foi pra Free Agents, eles até trocaram Holmes pra Big Cap, abriram uns 28 milhões, acho, por ano, e gastaram esse dinheiro no Harrison Barnes. Foi a tristeza do time, que eles imaginavam Sabonis, justamente... Né? Isso, eles imaginavam trazer um ala ali para justamente ajudar nas questões defensivas, e que é a minha tristeza também em relação ao Sacramento. Sexta posição eu fui de Memphis Grizzlies. Como eu falei agora há pouco, esse time completo eu acho que ele briga pelo top 3. Mas eu acho que perder de Jamoran foi uma ausência sofrida aqui por 25 jogos. E o time tinha o Tyus Jones como substituto, agora eles trazem Derrick Rose, que é o estilo parecido com o do Jamoran, eles mantêm a mesma dinâmica, o jogador que vai conseguir emular ali, o Jamoran tende a ser o Derrick Rose no auge, lá no Chicago Bulls, mas não sei se um veterano como esse vai conseguir manter as pontas ali por tanto período, mas é um time que tem muito talento, um estilo diferente de jogar,
um estilo de pouca bola de 3, transição, defesa muito forte, mas gosto muito aqui do Memphis, mas considerando o Jamoran sem estar disponível por 25 jogos, saiu um pouco no meu board. Essa vai ser a primeira vez que a gente vai discordar bastante quanto a um time. Eu coloquei o Memphis Grizzlies na 9ª colocação. 25 jogos pro Jamoran é muita coisa, é muito tempo sem ele. Eu tenho um pouco de medo se o Celtics não trocou o Marcus Smart assim no último momento possível antes dele ter uma queda grande física, porque a gente já viu ele sendo uma versão bem pior do que ele foi no ano de Defensor do Ano na última temporada. Ele vai se sentir empoderado a comandar o ataque, que muitas vezes foi o problema dele em Boston, né? Ele querer ser o comandante do ataque quando a equipe tinha Tatum e Brown. Na ausência do Jamoran, vai ter também o vácuo de liderança que o Dillon Brooks deixa. Então, eu fico um pouco preocupado com a equipe. E muita gente cita o retrospecto dos Grizzlies sem o Jamoran sendo melhor nesses últimos anos, mas isso passava muito por ter o Tyus Jones, que pra mim é o melhor armador reserva da NBA. Então você não tem mais o Tyus Jones. O Derrick Rose, ele não tava nem na rotação dos Knicks no último ano, né? Eu sinceramente não acho que ele vai ser um fator no Memphis Grizzlies. Então, é um time que eu mudei bastante nas últimas semanas a minha avaliação, porque antes eu achava que esse foco menor em cima dos Grizzlies por conta da suspensão ia ajudar eles a ir ali comendo pelas beiradas e tal, mas 25 jogos é quase um terço da temporada. Faltam armas ofensivas sem o Jamoran, sem querer fazer nenhuma brincadeirinha, e tem a lesão do Brandon Clark que torna o garrafão um pouco mais raso, né? E o Steven Adams é um cara que constantemente lida com problemas de lesão também. Então eu acho não só ele, né? O JJJ. Sim, também, né? E quando ele tá em quadra, ele não consegue ser o reboteiro que esse time precisa, né? O Jaren Jackson Jr. E por isso eu acho que esse time vai acabar no play-in. Eu gosto do Desmond Bane, mas eu acho que esse time vai acabar no play-in. Eu gosto do Smart, eu acho que ele é um salto em relação ao Dillon Brooks. Acho que num ar até mais profissional, ali nos dois lados da quadra, é um defensor melhor, obviamente. Tem esse aspecto, mas também o Celtics ano passado passou por uma mudança de mentalidade, uma outra proposta de jogo em relação ao Doca e o que a gente viu no último ano. Então acho que num outro ambiente, num foco mais defensivo, acredito que obviamente a temporada vai nos mostrar a realidade, que o Smart ainda tem muita lenha para queimar, mas obviamente a ausência aqui, como você falou, vemos em tier diferentes, né? Porque eu acho que com o time completo eles estariam até brigando pelo top 3. A ausência derrubou eles, mas não tanto para mim. Você já viu num patamar um pouquinho mais distante. Eu sinto uma vibe meio estranha dos Grizzlies. Eu acho que os Grizzlies, mesmo com o retorno, quando retornaram o Jamoran, eles parecem que estão um pouco de saco cheio dele, né? Meio que talvez ele na última chance, né? Saiu uma reportagem grande sobre ele na ESPN americana, não sei se você leu, né? E vários problemas ali de fora de quadra e tal. Então, eu sinto que os Grizzlies estão colocando uma pressão no Jamoran pra ele botar a cabeça no lugar, né? Porque ele é um dos jogadores mais talentosos da NBA, né? O que ele fez na última temporada. 25 jogos talvez tenha sido muito grave. Assim, uma punição muito pesada. Talvez, né? Mas eu acho que deve ter rolado alguma coisa, alguma conversa, alguma promessa que ele fez pra NBA que ele não cumpriu e por isso ela decidiu vir ali com essa punição pesada. Mas não sei, eu não tô muito em alta com os Grizzlies, não. Tava bem mais em alta umas 3, 4 semanas atrás. O meu 6º colocado é o Oklahoma City Thunder. O Oklahoma que caiu pra mim, tá na 10ª posição. Eu fiquei em dúvida na 10ª, na 9ª. Ele ficou um pouquinho mais pra trás pra mim. Aqui a gente começa a discordar bastante. Eu gosto muito desse time do Oklahoma City Thunder. Pra mim, eles têm um dos 10 melhores jogadores da NBA, no Shai Gilgeous-Alexander. Tem o Josh Giddey, que eu absolutamente amo. E assim, eu acho que eles têm tudo pra ter o melhor backcourt da NBA. Talvez você ache que pode achar um pouco exagero, mas eles têm Shai, Giddey, Cason Wallace, que eu acho que vai ser um cara que
vai ser útil já como calouro. E tem o Vasilij Micic, que não é ele é um calouro, teoricamente, né? Mas é um cara que já foi MVP da Euroleague. É um cara muito experiente, que a gente já viu jogar bem na pré-temporada. Tem mais um ano do Jalen Williams, que fez uma temporada de calouro fantástica. Tem o Lu Dort, que é um baita defensor. E o grande problema deles era o garrafão. Não era assim uma questão de, eles não têm bons pivôs. Eles não tinham pivô pra jogar na temporada. E agora tem o Chet Holmgren, que eu acho que ele vai ser um bom protetor de aro, né? Aquele cara ali que vai ter uma média alta de tocos. Eu entendo as questões quanto a esse time, mas acho que é um time muito bem treinado. Eu gosto muito do head coach da equipe, que eu não tenho certeza quanto à pronúncia, então não vou falar aqui. Como é que você pronuncia o nome dele? Eu até esqueci o nome dele. Dagenol? Dagenol? Mark Dagenol. Vamos chamar de Mark apenas, mas Dagenol. Porque Renault, né, mesma AULT, mas eu acho que ele foi meu voto para treinador do ano, e eu acho que o Oklahoma City Thunder vai ter uma temporada muito boa. O que me fez ter o Thunder um pouquinho abaixo no meu board aqui, acho que eles resolvem um problema de pivô, mas é basicamente só o Chet Holmgren, né? Para quem não tinha nada, obviamente eles escalaram o Everest aqui de upgrade, mas acaba sendo, quando a gente olha como um todo, tanto a posição de power forward, center, ali acaba ficando muito descoberta em termos de altura. Pode ser que eu esteja impactado naqueles minutos do jogo dos Spurs contra o OKC, que o marcador do Wembanyama era o J-Dub, Jalen Williams, que acabou sofrendo demais nesse sentido. E a gente vê muitos times hoje usando jogadores mais altos, né? Dois bigs ali, podemos dizer, Suns, né? O Lakers tem algumas situações nesse sentido. E acho que cada vez mais esses alas maiores aí acabam tendo muito impacto na NBA. Isso que acabou me derrubando um pouco. Mas em termos de talento, como você disse, tem muito jogador aqui ainda para evoluir. Gidey, Jalen Williams, o próprio Shai Gilgeous-Alexander pode mostrar evolução. O Chet, que a gente ainda não viu jogar. Então é aquele time que eu coloquei na 10ª, mas tranquilamente pode ter uma posição bem mais alta que isso, porque é muito talento, muitos jogadores de muita capacidade. Então não me surpreenderia de vê-los aqui até com mando de quadra, como a gente pode, como você colocou. Aqui nesse bolo aqui, acho que todo o time aqui tá uma lesão de um jogador importante de 2 semanas de ir direto para os playoffs ou ter que jogar fora de casa no play-in, né? Eu acho que vai ser muito apertado. Muita gente fala da questão do Chet Holmgren, que é óbvia, da questão física, né? Você falou, por exemplo, do tamanho dos jogadores. Eu acho que quanto ao tamanho da ala, o Jalen Williams, eu acho que ele segura as pontas, e o Dort, ele não é muito alto, mas ele também é troncudo, né? Então eu não tenho muito problema quanto a isso. A questão do Chet Holmgren, eu sei, ele é magro, ele vai levar desvantagem de força basicamente em todo matchup, né? Contra pivôs da NBA. Mas quantos pivôs da NBA te machucam naquele jogo de poste baixo hoje em dia, atualmente? São pouquíssimos. É os jogos contra o Nuggets, é os jogos contra o 76ers. O próprio Anthony Davis não é um cara de... eu vou botar o Chet Holmgren nas minhas costas aqui e vou levar ele pra debaixo da cesta, né? Então eu acho que ele vai... O Davis ataca muito mais de frente do que de costas, né? Exatamente. Ele usa muito mais a explosão do que o físico. Eu acho que o Chet vai conseguir segurar as pontas ali como protetor de aro, e eu tenho expectativas altas pra esse time. Quem que é o seu 7º colocado? O 7º colocado, pode ser que você me xingue aqui, porque é um time que eu, em muitos momentos, já desisti, mas ainda tem um pouquinho de esperança, é o Clippers. Los Angeles Clippers é um time que eu tava até refletindo aqui. Não é possível que a gente vai ver nessa história, desde a chegada de Kawhi e Paul George, pelo menos um ano que eles vão ser extremamente competitivos, que eles vão disputar, e a 7ª posição não demonstra essa competição como um todo, mas é um time que eu ainda tenho um pouco de esperança, apesar de todo o histórico demonstrar que eles são um ataque fluido, que eles têm muita capacidade, mas nunca de fato conseguirem entregar por lesão, por poupar jogador. Mas quando a gente olha os nomes desse time, a capacidade, é impossível não acreditar no potencial deles para pelo menos se classificarem para os playoffs. Então eu vejo o Clippers aqui, apesar de todos os prognósticos dizerem o contrário, eu ainda confio um pouco no primo pobre de LA.
É o meu 8º colocado. Não estamos muito longe quanto ao Clippers. Eu concordo com você, né? É difícil acreditar que eles não vão conseguir algum dia encaixar tudo, né? Porque eu lembro o dia que a troca aconteceu. Foi um dos dias mais chocantes, né? Assim, de Twitter da NBA. Porque ninguém esperava, né? Não foi uma troca que foi especulada, né? O Paul George... Ninguém sabia que o Paul George... E foi no meio da madrugada, inclusive, né? E foi um negócio bem surpreendente. Mas é isso que você falou. Eles têm um elenco profundo. Tem o Westbrook, que eu acho que pra carregar o piano ali na temporada regular, ele é um cara importante. Tem o... Sabe quantos anos tem o Terrence Mann? Eu descobri isso recentemente. Sabe quantos anos ele tem? 23, 24, né? Ele tem 27 anos. Caraca! Eu achava que ele tinha 23, 24, né? Porque ele é tido ali como uma promessa e tal. Mas eu fiquei em choque, eu descobri. Mas ele é um bom jogador, né? Um cara versátil, um cara que pode começar jogando e pode defender e tal. E pode armar jogo. O garrafão deles me preocupa um pouco. Tem Zubat e Plumlee, não sou particularmente fã de nenhum desses dois jogadores. Mas tudo depende da saúde deles, do Paul George e do Kawhi. E depende se vai ter James Harden nesse time. E eu sinceramente acho que esse time tá melhor sem o James Harden do que com o James Harden. Olha, Gabs, agora que você falou que ele tem 27 anos, o Mann, e saiu a notícia, acho que antes de ontem, que o pedido dos Sixers são 2 firsts e o Mann, eu estaria disposto até a trocar com a cidade do Terrence Mann aqui. Porra, mas o Westbrook e Harden de novo, eu acho que é insistir no erro. Eles não conseguiram... Eles sofreram pra eliminar aquele Thunder quando os dois estavam bem melhor fisicamente. Nessa fase da carreira, eu sinceramente não acho que eles se encaixam. Eu também tenho dúvidas se sim, mas quando você tá pressionado como o Clippers tá, eu não duvido eles fazerem loucuras. A gente viu os primos ricos deles fazendo muitas ousadias nesse sentido. Não sei se o Clippers seguiria pelo mesmo caminho, mas como você falou, para esse time ter sucesso vai depender muito de Paul George, principalmente Kawhi Leonard estar disponível. O Kawhi, quando voltou na última temporada, acho que de janeiro para frente, ele teve uma sequência aí de eficiência altíssima, 90% em lances livres, 50% de field goal, 40% das bolas de 3, mas é sempre uma lesãozinha aqui, outra ali, que vai minando esse time no longo prazo. Passar pro meu 7º colocado agora, Minnesota Timberwolves. Meu 8º, a gente inverteu. Invertemos Clippers e Wolves. É o time que foi bem na última temporada regular, mesmo considerando a saúde do Towns, né, que não jogou boa parte da temporada. Eu acho que a gente não tá nem perto ainda da melhor versão do Anthony Edwards. E eu acho que é um cara que vai se beneficiar da experiência no Mundial, apesar de não ter sido bom Mundial para a seleção dos Estados Unidos. E eu acho que é um time que existe uma chance real do Gobert ou do Towns não estarem nessa equipe depois do fim da janela de trocas, e que eu acho que ajudaria a equipe. Mas assim, tem o Mike Conley, que claramente se encaixou melhor nesse time. Nas Reed de contrato novo, que eu achei que foi uma boa renovação. O Jaden McDaniels com a mão 100% depois de quebrá-la antes do jogo mais importante da equipe na temporada. Eu acho que é um time bom. Eu acho que eles não... Essa versão atual não vai alcançar o maior potencial por conta do encaixe do Towns com o Gobert, que a gente já viu que não é bom. Mas pra temporada regular e pro play-in, pra mim, eu acho que é o destino mais provável deles. Eu tava até comentando com um amigo hoje, no jogo contra o Bulls ontem, o Anthony Edwards parecia mais forte, parecia até num biotipo ali do LeBron James, assim, vendo aquela cravada, forte físico. Eu falei, caraca, o cara tá um monstro. E concordo contigo. Até falei um pouco disso no preview quando falamos do Wolves. Imaginávamos que em algum momento o Edwards seria a cara desse time. E pelo Mundial, pela postura que ele teve ali na Copa do Mundo, acredito que acelerou-se muito esse processo. Ele já está em condição ali de ser um dos caras desse time já para essa temporada. 9ª colocação, Gui. Quem que é o seu 9º colocado? O 9º eu fui de Dallas Mavericks. Acho que você já tinha falado do seu 9º, que é o Grizzlies, né? Aqui eu fui de Dallas Mavericks. Dallas é o meu 10º. Eu particularmente não confio muito no time. Acho que a expectativa seria até maior pelos nomes aqui. É até meu debate, sem querer
comer a pauta do outro podcast que você já fez, os prêmios individuais, do porquê que eu não acredito que o Doncic vai disputar o MVP. Eu não acredito que o Mavericks esteja em condições de colocá-lo em condições de estar no alto, brigando por alguma competição individual, porque para isso precisaria ter uma campanha muito melhor do Mavericks nesse sentido. É um time que depende muito do Kyrie e do Doncic, até gostei da unificação dos dois, mas acho que o resto do time ainda tem muitos buracos, ainda tem muita incerteza em relação a esse time, e particularmente eu não gosto do trabalho do Kid de maneira geral. Quando a gente viu há 2 anos atrás uma defesa muito boa, nem ele sabia muito o porquê daquilo, tanto que ano passado a gente viu pouco daquela defesa. Obviamente, agora são outras peças defensivas que podem contribuir, mas acho que o time ainda tem muito buraco, como por exemplo o Derek Lively como titular de pivô desse time, é um cara que eu acho muito cru pelo que a gente via como prospecto. Concordo plenamente, eles continuam com problemas sérios no garrafão e a gente sabe o que vai acontecer, né? O Dwight Powell vai se tornar o titular ao longo da temporada, né? Ele é o cara que quando ele tá no elenco, ele vai jogar, né? E você vê as outras opções, não tem jeito. Eu acho que o Grant Williams vai ajudar, ele é um bom defensor, um defensor versátil, mas tá falando de um time com Doncic e Kyrie Irving, que nenhum guard será marcado, vai ser aquele dia que todos os guards vão marcar 30 pontos, 40 pontos contra o Dallas Mavericks, e foi o que a gente viu na última temporada. O ataque melhorou pouco com a chegada do Kyrie Irving, e a defesa despencou, né? Não é o suficiente. Eu acho que são 2 jogadores que também dependem da bola para produzir, então nem acho que eles são um encaixe tão bom ofensivamente. E eu coloco eles na 10ª colocação porque é muito talento, né? O Doncic. Eu acho que um time... A gente ficou meio em choque. Um time com o Luka Doncic não ia aos playoffs na última temporada, né? Não ia sequer ao play-in, né? Por mais que eles tenham tancado ali o último jogo para preservar a escolha no draft... Ainda assim é um pouco chocante, mas eu concordo com o que você falou sobre o Doncic para MVP. Eu não acho que o time não vai ser bom o suficiente para ele brigar. Ele tem talento, mas a gente já viu que, por exemplo, o MVP do Westbrook não envelheceu tão bem pelo Thunder não ter feito uma grande campanha. Eu acho, sinceramente, acho que você vai ter que vencer, sei lá. Você vai ter que estar no top 4, talvez o 5, para ser MVP na NBA atualmente. Gui. Isso que o MVP do Westbrook, o OKC, foi 6º, né? Sim. A gente está projetando aqui, se bobear, eles disputando o play-in, que seria abaixo do 6º colocado. Verdade. Gui, eu vejo 11 times brigando por 10 vagas aqui, né? 6 diretas e 4 pro play-in. E o time que ficou de fora aqui no meu, foi no seu também, não sei se ele é o 11º em si, mas é o New Orleans Pelicans. Foi exatamente o time que eu coloquei aqui. Eu não parei nos 10 como você tinha pedido para construir. Eu fui até o 11º justamente com essa menção honrosa. Eu botei Pelicans, Jazz, Rockets, Spurs e Portland Trail Blazers. O Pelicans aqui para mim é simples. Eu amo o Zion. É difícil acreditar, cara. E eu tava olhando os highlights. Ele teve algumas dunks nesses jogos de pré-temporada e tal. Ele parece longe fisicamente do que ele já foi um dia, né? E eu ouvi o Bill Simmons falando no podcast dele, e eu concordo. Você que tá escutando o podcast, depois de você terminar, não para agora, pelo amor de Deus. Depois de você terminar de escutar o podcast, vai no YouTube, busca Zion Williamson Highlights Duke. Ele era o jogador mais atlético da Universidade de Duke. Ele ainda é um dos caras mais fortes da NBA, ainda tem um atleticismo absurdo, mas ele não é o mesmo cara, ele não se esforça muito na defesa, acho que muito por conta da questão física, e eu, como um cara que não aguenta correr muito tempo e não marca ninguém jogando basquete, eu reconheço esse comportamento. É uma pena, cara, porque eu tenho camisa do Zion de Duke aqui na minha casa, mas falsa, né? Não é original. Mas eu não consigo confiar, porque com o Zion em quadra ano passado, o Pelicans estava no topo do Oeste. Mas a gente já viu esse filme muitas vezes pra acreditar que dessa vez vai ser diferente. Exato. É difícil confiar nesse time, pode ser que a gente se surpreenda, estamos torcendo para isso, né? Queremos muito que o Zion queime nossa língua e mostre uma constância e um profissionalismo que ele nunca mostrou, mas é muito disso. A gente vê ano após ano essa discussão de que não, esse ano tá diferente, e eu particularmente, pode ser que eu esteja enviesado, mas eu vejo as imagens e eu não consigo ver essa evolução. Não, o Zion tá mais magro, tá diferente, e eu não consigo ver visualmente
essa grande diferença. Então isso me faz crer que, sei lá, acho que o Zion, infelizmente, não vai ser uma realidade ali de constância, de jogar mais 60 jogos, de ter esse volume. Porque é isso, a matemática é simples. Zion em quadra, o time melhora muito. É natural, você ter um jogador desse calibre, você não vai desenhar todo o seu ataque para ele, você não vai desenhar uma defesa para protegê-lo, mas infelizmente é difícil de confiar que isso vai ser uma certeza para a temporada. Adoraria tê-lo aqui saudável, projetar o Pelicans mais alto, mas eu não consigo. Eu vou contar pro resto da minha vida sobre o Zion na Universidade Duke, aquela sequência de 20 e poucos jogos dele sendo basicamente o armador do Pelicans, que não tinha resposta. Nenhum time tinha nada que podia fazer pra... Point Zion. Não tinha o que fazer pra ele não chegar na sexta. Era a jogada mais imparável da NBA. Quem viu, viu. Infelizmente, eu acho que quem não viu, não vê mais. Antes de passar pros palpites das finais, Gui, perguntar sobre o seu time, San Antonio Spurs, com o Victor Wembanyama. Assim, é um show de absurdos a pré-temporada, o que o Wembanyama tá fazendo. Pô, ele deu uma caneta no Red Bullock esses dias. Que isso, cara? Ele tem 2,20 m, cara. Ele deu uma caneta no cara como se fosse o The Professor, né? No AND1, né? E assim, ele fala até... Eu já vi uma entrevista dele falando que ele ganhou do treinador dele quando ele era criança uns vídeos da AND... Não sei como é que fala, mas é a AND1, né? AND1, né? Pelo menos eu sempre... AND1, né? Teve até um documentário recentemente na Netflix sobre a história, né? Aquela liga lá de basquete de rua, né? Que era o pessoal... Eu assisti o The Professor ao vivo em São Paulo, no Ibirapuera, em 10, 15 anos atrás, quando eles vieram. O pessoal da nossa idade sabe, né? Acho que o pessoal mais novo não tem noção do tamanho do fenômeno que eles foram, né? Em termos de basquete de rua e tal. E o Wembanyama fala sobre como ele influenciou muito ele, fez ele trabalhar mais o ball handler mais baixo e tal. Então é um negócio absurdo que ele faz. Ele já tem aquele efeito Gobert no garrafão, que os caras vão pra bandeja, vem o Wembanyama e passa a bola, tenta o fadeaway em vez de tentar a bandeja. Ele tá marcando com o pé no garrafão e vai lá na linha de 3 contestar o arremesso. Ele tá na linha de 3 e rouba a bola do cara atacando o garrafão. É um negócio que a gente nunca viu igual. Mas o resto do time não tá pronto. E eu nem acho... O meu feeling é que a gente vai ver o Wembanyama jogando, sei lá, 50 jogos. Eu acho que o Spurs vai ser muito, muito conservador com ele. E por isso eu acho que o time não vai ser tão competitivo assim. Qual o seu feeling como torcedor? Eu acho que o Popovich vai utilizar ao máximo possível, ao máximo que ele estiver disponível. Acho que o Pop, essa questão de ouvir o atleta, ele trabalha muito bem nesse sentido. Ano passado a gente viu o time tancando descaradamente, Devin Vassell, outros jogadores foram poupados em situações que eu acredito que estavam disponíveis. Acho que esse ano a gente não vai ver algo nesse sentido, mas eu não acho que o time é bom o suficiente. E nem acho que o time se esforçou a isso. Se a gente retornar ali na Free Agency, os Spurs eram, acho que, a segunda maior folha disponível. Eles fizeram um monte de trocas para absorver contratos ali que ninguém queria e adicionar escolhas de draft. Então, acho que o time vai ser competitivo no que der para ser competitivo, mas esse ser competitivo não é bom o suficiente. Espero uma evolução de peças importantes como o Vassell, que pouco jogou ano passado, Sochan estreando como pivô, e obviamente o Wembanyama jogou um armador outro chegando. dia, né? E o Popovich já disse que, pelo menos para o primeiro jogo da temporada, ele vai ser o armador do time. E acho que faz sentido. Um time está em reconstrução, você tem que pensar em como acomodar os melhores talentos disponíveis. Acho que não tinha como pensar o Trey Jones, irmão do Tyus Jones, que você comentou, que é o melhor reserva da NBA, eu concordo nesse sentido para a posição de armação. O Tyus, o Trey como titular. Você tem que pensar no melhor time disponível, e aí o Sochan vem nesse sentido. Mas eu acho que o time não é bom o suficiente para ser competitivo ainda. Vamos ver se para a próxima temporada. Acho que nesse sentido a gente vai ver ali Jazz, Rockets e Spurs brigando ali para a 12ª força. É uma briga legal. Acho que esses três times têm capacidade ali para fazer uma boa campanha ali, para roubar um jogo ou outro de favoritos. Acho que eles não têm muita capacidade para ser algo além disso.
E o Wembanyama vai jogar na posição 4, né? Isso a gente tem visto bastante. Vai ter bastante oportunidade de iniciar o ataque, né? A gente tem visto ele muito com a bola nas mãos, né? Ele não vai ser o pivô desse time, pelo menos não de... Deve ter minutos de pivô, mas de início, pelo menos. E a maior parte dos minutos dele vão ser na posição 4. Gui, quem é o seu palpite pra... Qual o seu palpite, na verdade? Qual o seu palpite pra final da Conferência Oeste? Olha, eu tinha usado no podcast que vai ao ar segunda que eu vou fazer diferente, porque o palpite do Léo, eu achei que a história dele é animal, então vou repeti-lo. Phoenix Suns e Golden State Warriors. Acho que ter o confronto de Durant jogando contra a sua ex-equipe, Chris Paul jogando contra a sua ex-equipe, é uma história animal. Acho que não à toa eles estão no Opening Day ali da NBA, porque essa história, esse confronto, essa nostalgia de parte a parte faz esse confronto ser muito desejado. Quando o Leonardo me contou essa história, eu na hora me apaixonei por ela e quero sonhar com esse confronto nas finais aqui da Conferência Oeste todo dia. 2 pontos. O primeiro, os roteiristas da NBA iriam amar, né? Então com certeza. Faz sentido. Segundo ponto, o certo para você, para mim, que damos palpites em vários formatos, né? Por exemplo, eu participei da enquete do Pisou na Linha, o pessoal me pergunta no Twitter, você participou dos Splash Brothers, deve participar de alguma enquete do Jumper, vai participar aqui. É um palpite em cada um, porque você tem que se cobrir de todos os lados, né? Ficar dando o mesmo palpite de todo lado não é a aposta correta. O meu palpite para a final da Conferência Oeste é Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets. Acho que os Nuggets voltam. Acho que a gente vai ver uma evolução do Christian Braun. Claro que ele não vai substituir o que o Bruce Brown faz, até porque eles são jogadores bem diferentes, né? Mas a gente vai ver o Jamal Murray 100% saudável. A gente vai ver o Christian Braun evoluindo. Eu ficaria de olho no Julian Stroughter, que fez uma pré-temporada muito boa. Eu acho que ele vai ser um cara de rotação nessa equipe. Vai ser um time muito forte. E tudo que eu falei sobre os Lakers, pra mim é um time muito forte, muito profundo, muito talentoso. Eu gosto do Austin Reeves como... É o meu voto pra Most Improved Player. Acho que ele vai ficar ali naquela beirada ali de repente, o primeiro nível fora dos jogadores de All-Star ser o Austin Reeves. E por isso que eu acho que vai ser Los Angeles Lakers contra Nuggets. E eu acho que o Los Angeles Lakers vence a Conferência Oeste. Última dança do LeBron? Talvez, não acho que vai ser, eu acho que ele continua jogando. Mas eu acho que esse time tá encaixado e tem potencial pra vencer essa final de conferência, pra vencer o Oeste, porque, assim, eles foram varridos pelo Denver Nuggets, mas foram jogos equilibrados, né? O Lakers poderia ter vencido 1 ou 2 daqueles jogos, né? Foi uma varrida que, se você olha jogo por jogo, não foi tão absurda assim. Então eu coloco o Lakers vencendo a Conferência Oeste. Gui, quem que você coloca vencendo? Suns ou Golden State Warriors? Eu coloco o Suns. Acho que o Suns, se eles chegarem nessa posição, eles têm que estar. Tipo o Se eles Flamengo chegarem até deixou a final chegar, do né? se eles chegaram até ali, é porque as coisas deram certo, é porque o projeto deu certo. E se deu certo, eles serão, pelo menos, finalistas da NBA. Só uma crítica aqui, Gabriel. Deixou chegar, mas perdeu pro São Paulo na final da Copa do Brasil. Eu como São Paulino... Cara, é São Paulino desde setembro de 2023. Guilherme Taniguchi. Até tirou meu ritmo aqui no podcast. Final da NBA. Qual que é o seu palpite pro final da NBA? Eu fui Celtics e Suns, com o Celtics sendo o campeão. Acho que o Celtics é o melhor time da NBA. Sem querer abordar o outro lado que você já abordou com a grande dica, mas esse é meu palpite. Meu palpite é uma final Los Angeles Lakers contra Boston Celtics, que seria um orgasmo coletivo dos donos da NBA pela quantidade de audiência e dinheiro que traria uma final entre essas duas franquias, toda a história do mundo, e eu acho que o Lakers vai ser campeão. Eu acho que esse é o ano. E aí seria o desempate, né? Sim, verdade. Eu acho que o LeBron conquista o 5º título. Pode ter um pouco de torcida da minha parte, talvez, mas eu acho que o LeBron com o 5º título, o caso dele contra o Michael Jordan se torna bem justo como o melhor jogador da NBA da história.
não é o debate pra gente ter agora, depois de 1 hora de gravação. Mas esse é o meu palpite. Los Angeles Lakers contra Boston Celtics e Lakers campeão. E a gente concorda com o Celtics, né, que vai vencer a Conferência Leste. Acho que a profundidade. O que pode atrapalhar o Celtics é a saúde do garrafão, né, Al Horford e Porzingis. Mas para isso você escute o preview da Conferência Leste no podcast Cara dos Esportes e o preview da temporada no podcast Splash Brothers, né, que vai ser postado nessa segunda-feira também. Não deixe de escutar no @podcast SplashBR. Gui, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Espero que a gente converse muitas vezes aí ao longo da temporada, não só hoje. As últimas 2 participações do Gui, uma ele tava no DM porque ele quebrou o dedo, não tava trabalhando, e agora ele tá de férias. Aproveitei bem. Mas Gui, valeu mesmo. Não só de férias, mas estou deixando de jogar um novo Homem-Aranha para estar aqui. Lançou hoje, meia-noite, e aí tô aqui gravando contigo, que é um prazerzaço sempre falar para essa audiência contigo. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de terça para quarta com um episódio falando dos 2 primeiros jogos da temporada regular. E depois a gente segue, pelo menos pelas próximas semanas, com 2 episódios exclusivos de NBA aqui no podcast Cara dos Esportes. Segue, deixa 5 estrelas, comentário no YouTube se você estiver no YouTube, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Então até a próxima. Tchau!